Olá! Que delícia estar com vocês aqui de novo. Vamos começar. Olha, um monte de gente já esperando. Josué, Thaísa, minha irmã, minha Dinda, Maria de Fátima, só gente querida. Que legal estar com vocês aqui hoje para a gente falar sobre esse assunto. Eu só vou abrir aqui enquanto a gente espera o pessoal ir entrando. A página do Face para eu poder acompanhar os comentários de vocês lá pelo Face também. Oi, Cris! Oi, papai! Para eu acompanhar os comentários de vocês, pra gente. Ixi, deixa eu mutar aqui. A Ingrid entrou também. Gente, esse é um tema muito especial para mim. Eu deixei o questionamento na foto de capa aí, qual é o cheiro da sua infância, né? Mas na verdade, a gente vai falar um pouco aqui sobre todos os 5 sentidos, em como o estímulo aos 5 sentidos pode influenciar diretamente no desenvolvimento da criança. E assim, cada vez mais tem se falado na criação com apego, na questão do colo, né? Coisas que a gente tem as memórias, né? As memórias interligadas, os estímulos, o tato, o olfato, visão, paladar. Eu falo assim que a gente sempre tem algo que nos marca. Eu achei muito engraçado, muito interessante, na verdade, esse final de semana a gente estava em São Paulo andando pela Liberdade. E aí tinha uma barraquinha e que ela que ela vendia velas e essências, aromas, né, de uns japonesezinhos lá que eles faziam tudo muito artesanal. E a Maitê pegou uma essência chamada alga marinha. E na hora que ela pegou para sentir o cheiro, ela falou assim: "Nossa, mãe, me lembrou tanto a Bahia". E ela abriu um sorriso tão gostoso. E eu pude reviver esses momentos com ela, né? Eu vi que ela reviveu aquela sensação da viagem, a sensação dos momentos prazerosos que nós vivemos juntos e tudo isso a partir de um cheiro. E eu achei interessante, porque o assunto da live já estava decidido, né? Qual o cheiro da sua infância? E é isso, a gente tem situações que marcam muito. Eu falo assim, que às vezes a gente está na correria do dia a dia e a gente sente um cheirinho de café ou um cheiro de um bolo e a gente lembra de alguma memória nossa da infância, seja ela da nossa avó, da nossa mãe, aquela comida gostosa. Falo que uma coisa que me deixa alegre é aquele cheirinho do alho fritando, sabe, antes de passar o bife. Então, assim, é muito importante que a gente aprenda a estimular isso nas nossas crianças. Eu falo sempre que o vínculo e todo o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, ele começa a se desenvolver já antes da gestação, né? No preparo da gestação. E como que a gente pode, então, potencializar e desenvolver esses 5 sentidos para alcançar o máximo potencial de uma criança? Eu brinco que quando a gente estimula aí a audição, o olfato, o tato, o paladar, a gente não está estimulando só os 5 sentidos, a gente está estimulando a mente, a gente está estimulando todo o coeficiente de inteligência dessa criança. E então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Ao nascimento, desde a gestação, na verdade, o bebê já escuta, né? O feto já escuta. Então a gente sabe, hoje já é sabido o quanto os sons que a mãe escuta na gestação, eles já podem facilitar a rotina daquela criança aí no futuro. Então, por exemplo, se a mãe ela começa a criar sons, escutar músicas, tem um estudo muito bonito que depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo eles aí para vocês na página do Face, que ele fala sobre a questão de Mozart, né, para crianças. E esses sons escutados desde a gestação, eles potencializam tanto a inteligência
quanto eles favorecem a questão da rotina. Então, assim, aquele som que a mãe escuta, ele vai favorecer aí na hora da criança dormir, na hora do sono, de você implantar essa rotina, da gente organizar o ciclo circadiano dessa criança. O tato, eu brinco que é o toque de Midas, né? O toque de ouro. A gente já pode começar a estimular essa criança também desde a gestação, acariciando a barriga e sempre favorecendo essas memórias interligadas, né? Bota aquela musiquinha, cria um ambiente relaxante e vai fazendo. Hoje a gente sabe todos os benefícios que tem a hora dourada, que é aquele contato pele a pele no primeiro momento, na primeira hora de vida, a partir do nascimento da criança. Desde a questão de colonização bacteriana, até de manutenção da temperatura, quanto da manutenção da amamentação. E aí eu chego naquela situação que muitas mães falam, mas e o colo? Né? Essa criança, se eu ficar muito tempo com ela no colo, eu vou acostumar essa criança no colo? O que vocês acham? Vocês que estão aí ao vivo, eu consigo acostumar? Essa criança vai ser mal acostumada se eu pegar muito ela no colo nesse primeiro momento? Hum? Tô esperando. Não, né? Isso mesmo. Não. Gente, essa criança foi carregada por 9 meses enquanto ela estava sendo gerada. Tem que pegar, é o ambiente dela, né? Então, assim, o colo, ele favorece a adaptação dessa criança. O corpo da mãe, ele tem todos os sons que são comuns a essa criança desde o primeiro momento de desenvolvimento dela. E eu brinco sempre, eu falo assim, gente, a hora que a criança descobre o mundo, ela cansa do colo. Ela vai querer sempre o colo naquele momento de dor, de aflição, né? Mas é uma criança ela vai começar a engatinhar, ela vai começar a andar, tudo tem sua hora. A vida é uma sequência de desmames. Para que a gente tem que acelerar esse momento tão lindo? Esse contato, esse afago. Ó, meu pai tá aí. Oi, papai! Meu pai tá falando que quando minha mãe era gestante de mim e eles iam à antiga Mesbla em Vitória, na seção de discos, eu ficava saltitante na barriga da minha mãe. E isso eu até me emocionei agora, porque música é uma coisa que me acalma, que me anima. Às vezes, quando eu tô no plantão, eu começo a cansar um pouco, a dar aquela desanimada, eu já pego lá, ligo meu aplicativo de música, coloco uma seleção. Eu vejo muito isso também nos partos, né? Nos partos respeitosos que a gente faz com a minha equipe lá. Quando você bota uma música querida, a gente consegue mudar todo o ambiente. A gente chega a conseguir acalmar a mãe, a tirar até o foco, a dar mais conforto na hora da dor. E a gente vê que a adaptação dessa criança na hora é muito, muito importante. A gente vê assim que acalma, muda todo um clima, todo um ambiente. Por isso, a importância. Queria dar oi aqui também para Etienne, para Cira, Colo Nunca Faz Mal, a Lu, o Jack. O Jack é um amigo meu lá dos Estados Unidos. Um prazer, Jack, estar com você aqui. Nice to meet you here. Nice to see you here. Então, assim, o carinho, ele é muito importante. Os estudos têm mostrado que as crianças que recebem carinho, que recebem contato, elas são crianças que se tornam mais seguras, tanto na vida adulta, né, nas suas decisões. Elas são crianças que elas têm uma personalidade mais segura. O olfato. O olfato, para mim, é uma coisa que marca demais. Aquele cheiro, né? Eu falo assim que às vezes tem coisa melhor do que você sentir um cheirinho de bebê? Você acha que isso é por acaso? Né? Quando a gente sente um cheiro de bebê, a gente acalma, a gente vê que não falta mais nada, né? Então, assim, a criança, ela tem esse cheiro até por uma questão mesmo de sobrevivência, é primitivo isso. E
a gente consegue criar essas memórias olfativas na criança também. Eu lembro muito, minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe sempre gostou muito de plantas, de ervas e tudo. E ela sempre pegava um raminho de arruda, você vai lembrar disso, né, Thaisa? E colocava embaixo do nosso travesseiro pra gente dormir melhor, né? E arruda, às vezes eu tô no supermercado, tem aquela seção de ervas ou numa feira, ou até mesmo nessas questões de essência, ainda é um cheiro que me acalma, é um cheiro que me faz dormir, é um cheiro que me dá segurança. E é muito importante isso, gente, que a gente crie essas memórias nas nossas crianças, né? A gente tem aí, por exemplo, a lavanda que acalma, então a gente pode criar todo um ambiente na hora do banho, na hora do sono, cheiros diferentes para momentos diferentes, porque a gente vai criando essas lembranças e isso facilita a rotina e a adaptação dessa criança. E são coisas que a gente sempre vai lembrar, né? Por exemplo, um cheiro de feijão quentinho, um cheiro de pão de queijo, saindo do forno. A gente lembra de momentos e que favorecem isso. E agora eu falo que o olfato ele é muito ligado ao paladar, né? A gente sente o cheiro e já sente o gosto. A gente tem essa memória do gosto também. Então, isso é uma coisa que facilita até na introdução alimentar da criança. Como? O leite materno, ele muda de sabor dependendo dos alimentos que a mãe ingere. Então, aquela criança que é amamentada ao seio materno, ela tem uma predileção na hora da introdução alimentar pelos os alimentos que a mãe já usa, que a mãe já toma, já come. Então, isso facilita nessa fase de transição, né? Sem contar, gente, que os sabores e as texturas e os cheiros juntos, eles favorecem uma relação melhor com a comida. Então, são dicas, são insights que a gente tem até na questão mesmo da gente começar a introdução alimentar dessa criança de uma forma mais fácil, né? Deixar a criança pegar, a criança brincar, e aí entra o tato de novo, a criança cheirar. O Josué comentou aqui que música, parto com música é tudo de bom. Jazz, MPB, bebê já tem repertório musical, né, Josué? E ele tá falando também, ele acrescentou que na infância dele o que mais toca é o cheiro de hortelã, que a mãe dele sempre fazia esse chá. E vocês sabiam que, por exemplo, nas horas que a gente está mais aflito, ou que vai ter uma reunião importante, que tem uma entrevista de emprego, alguma coisa, esses cheiros nos deixam mais seguros? Então, assim, às vezes, por exemplo, você, Josué, pega uma essência de hortelã, pinga na mão, sente o cheiro antes de entrar, porque isso ativa todas aquelas memórias que você tem. É o que eu chamo das memórias interligadas. O cheiro do hortelã, ele vai te lembrar da segurança, do cuidado que sua mãe tinha, do afeto, do acalento. Por isso, gente, que é tão importante que a gente faça isso por nossas crianças. Entenderam? É muito importante mesmo. Então, assim, e agora vamos passar para a visão um pouquinho. Vamos fazendo as perguntas, a gente vai respondendo. A visão, a gente fala assim, gente, mas o bebê não enxerga. Ele enxerga exatos de 20 a 30 centímetros. Vocês sabem o que significa essa distância? Vou tentar dar um zoom numa foto aqui, que eu tô no celular que eu deixei para ver se vocês conseguem ver. Conseguiram identificar? Exatamente, é a distância exata do seio ao olho da mãe, ao rosto materno. Então, assim, lógico que esse bebezinho não enxerga com tanta nitidez, mas ele já consegue reconhecer o rosto materno. E esse contato olho a olho durante a amamentação, ele favorece a relação, todos as relações afetivas que essa criança vai ter durante a vida. Então, assim, em questão de relacionamento, de afeto, tanto que a maior parte das crianças que tem algum distúrbio
de desenvolvimento social, elas têm dificuldade no contato, no olho a olho. E isso é uma coisa que a gente pode trabalhar desde sempre. É muito importante que a gente olhe. Eu falo assim que num mundo onde a gente tem visto tantas telas, a gente tem que começar a resgatar mais esse contato olho a olho. A gente tem que olhar mais nos olhos das pessoas. E é aquele olhar mesmo fixo, igual eu tô olhando assim para vocês, né? Olhar fixamente para uma pessoa durante 30, 40 segundos, ela pode despertar emoções imensas, intensas. Deixa eu ir aqui um pouquinho na página do Face para ver se já tem mais algum comentário. A Ingrid tá aqui. Não, não tem. Então tá mais aqui a dica da questão do contato. Então, a questão do olhar também, do olho a olho, ele influencia muito no afeto, na qualidade das relações e na autossegurança. Que aquela pessoa que ela é olhada, ela se sente importante, ela se sente querida, ela se sente acolhida. Às vezes eu tô na correria do dia a dia e me dói quando eu escuto isso, porque eu vejo que é aquela coisa assim, a gente tá pecando, né? Eu falo que mãe, a gente sempre tenta se cobrar mais. Eu brinco que nasce o filho, nasce a culpa, né? Por mais que a gente faça, a gente sempre acha. E a Maitê, às vezes ela vira assim pra mim, eu tô na correria e tudo, ela fala assim, mãe, olha pra mim. Aí eu falo, poxa, né? A gente se sente acolhido quando a gente olha, quando as pessoas prestam atenção. Eu tenho certeza absoluta que incomoda tremendamente vocês estarem conversando com uma pessoa e essa pessoa está mexendo no celular ou no computador, está falando outra coisa. As crianças se sentem assim. E são crianças que se tornam inseguras e ávidas por atenção. Então a gente tem que resgatar. É uma coisa que trabalho muito em alguns livros de autoajuda, que fala assim, pai, eu vou falar segundos, né? Não. A gente tem que ter qualidade de tempo mesmo, porque a gente tem que resgatar esse contato. Então, assim, mas Natália, como isso tudo influencia no desenvolvimento da criança? Gente, tem uma coisa chamada neurobiologia do desenvolvimento. A gente nasce com os neurônios praticamente na sua totalidade, tá? Só que a quantidade de ligações que eu vou fazer entre os neurônios, eu vou falar assim, brinca que você vai fazer vários pontinhos numa tela. A quantidade de ligações que cada pontinho desse vai fazer com os outros, ela depende da quantidade de estímulos que essa criança recebe, principalmente até os 2 anos de vida. Antes, acreditava-se que a personalidade da criança ela era formada até os 7 anos. Hoje, a tendência já é falar assim, 7 is too late. 7 é tarde demais. Por quê? Vê-se a importância dos 1000 dias, né? Que é aquele período que vai desde o mês anterior à gestação e até os 2 anos de vida da criança. Esse é o período de maior crescimento e desenvolvimento da criança. Nele são formadas de 70% a 80% dessas conexões. Então, quanto mais a gente estimula, a gente olha, a gente afaga, a gente dá carinho, a gente mostra cheiros, a gente mostra sensações visuais e toques, a gente está desenvolvendo, a gente está favorecendo essas conexões neuronais. E a gente está aumentando todo o potencial dessa criança. E a gente pode, gente, impactar vidas, né? Eu falo assim, quando a gente compartilha esses conhecimentos, quando a gente quebra essas barreiras, que colo vicia, tem que deixar o bebê no berço chorando e tudo, a gente pode impactar toda essa geração que está vindo aí. Uma geração que, infelizmente, a gente está colhendo os frutos hoje de uma geração passada que, por desconhecimento, né, muito uso de telas e tudo, a gente está tendo tantos problemas. Alguns estudos muito interessantes que eu posso disponibilizar para vocês depois mostram até a diferença, por exemplo, entre gêmeos idênticos que foram separados, né? Os pais não puderam cuidar e um ficou no orfanato por mais tempo, o outro foi acolhido por famílias, por exemplo. A diferença de quociente de inteligência
entre essas duas crianças e também da questão da personalidade. Eu tenho vários estudos nisso, mas eu falo assim, quanto antes, mas meu filho já tem 1 ano e eu não fiz isso. Gente, quanto antes, melhor. Nunca é tarde para a gente começar a criar novos hábitos, hábitos melhores e hábitos com mais qualidade. Eu sei que muita coisa, gente, eu tenho descoberto agora, né? Depois que eu comecei a trabalhar na pediatria, que eu virei pediatra, eu tive a Maitê na faculdade, então assim, mas muita coisa foi muito instintiva e eu tento resgatar essas questões o máximo que eu posso. Então, nunca é tarde demais para a gente começar e para a gente criar bons hábitos. A Heloísa Mara tá falando aqui como ela amava esse momento de amamentar o filho, uma conexão total. É incrível, né? E eu falo assim para as mães que não podem amamentar ao seio, elas têm como criar essa conexão também com a mamadeira. A gente tem mania de dar mamadeira, acha que vai perder isso. Não. Botem no colo, deixem contato pele a pele, sabe? Olhem no olho enquanto a criança está mamando. A gente pode criar e resgatar essas situações de uma forma incrível. A gente tem muito potencial. A Cecília tá aí. Oi, Ceci. Minha Dinda, tio Valdir. Eu tô tão entre amigos aqui, tô tão feliz. Muita gente conhecida, muita gente que eu tô conhecendo agora, muito comentário legal. Tem um estudo, uma história, na verdade, que eu vou falar pra vocês. Aí vocês pensam assim: a gente tem mania de às vezes falar assim: mas eu tô. Vou deixar aqui o celular um pouco para eu conseguir acompanhar os comentários de vocês. Eu tenho. Mas ele puxou o pai. Ou ele puxou a minha sogra, é a família da mãe, né? Esse menino tem a personalidade difícil, ele tá assim. E eu pergunto, eu vou lançar um questionamento para vocês agora. Genética é tudo? O que vocês acham? Vou esperar o delay aí. Genética é tudo? Tem um estudo que me emociona toda vez, uma história, na verdade, quando eu conto ela. É de um pesquisador chamado James Fallon. Ele é um cientista americano e ele estava estudando a mente de psicopatas. Então, ele fazia exames de imagem em psicopatas que estavam em regime prisional e Elaine tá falhada, mas influencia, mesmo que pouco. Escuta essa história, Elaine. James Fallon, ele fazia então esse estudo entre psicopatas, né? Ele fazia exames de imagem em psicopatas que foram presos mesmo, que estavam em regime prisional, para ver quais eram as áreas do cérebro deles que eram ativas ou inativas, né? E aí ele precisava de exames de controle. O que são exames de controle? São exames normais para que você possa comparar com aqueles exames que ele estava fazendo do cérebro dos psicopatas, esses exames de imagem. Então ele falou assim: vou pegar os exames aqui de casa, vou fazer exames aqui da minha família e para usar como de controle. Qual não foi a surpresa dele quando ele viu que um dos exames que ele tinha feito, o cérebro tinha todos os padrões igual ao dos psicopatas que ele estava estudando? E qual não foi a surpresa maior quando ele viu que aquele exame era o dele mesmo? E olha aqui, gente, não sei se vai dar pra ver, eu até arrepio quando eu vejo isso. Então, assim, tem uma fala dele, que ele fala assim, que ele, quando ele parou para analisar isso, que ele parou para entender, ele foi buscar lá na árvore genealógica. E ele viu que vários antepassados dele já tinham sido presos por até sociopatas mesmo, como uma sobrinha que matou os pais, tinham vários criminosos na família. E ele, no fundo, ele via que ele era uma pessoa vingativa e agressiva. Só que ele falou que ele sempre recebeu tanto carinho
da mãe dele que ele se achava que era uma pessoa muito amada para que ele pudesse exercer isso, para que ele pudesse. E ele fala assim, ó, fala dele. Todos sempre foram tão amorosos comigo, tenho uma mãe afetuosa e uma esposa maravilhosa. Não tive experiências de abandono, abuso ou traumas. Então, ele não consegue deixar que essas influências genéticas, esses pontos da personalidade, eles tomem conta dele. Porque a gente só consegue dar aquilo que recebe, né? Na verdade. Então, assim, é um estudo que me emociona muito. Eu estava lendo ele, eu descobri esse estudo há anos atrás, quando eu comecei a estudar mais profundamente as questões dos 1000 dias. E assim como a herança genética, a gente tem uma herança genética, mas os cuidados que a gente recebe no início da vida, eles são fundamentais para a formação da nossa personalidade. E quando a gente pensa num cheirinho aí de pão de queijo, num cheirinho de hortelã, num cheirinho de arruda, naquele abraço quentinho, eu falo que eu lembro muito também, às vezes, daquela toalha que me acolhia, né, que vinha com um abraço depois do banho, aquela sensação de ser pega no colo, ou que você escuta uma música que te lembra lá. Por que vocês acham que aquela música assim, era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Eu sou uma ótima pediatra como cantora, mas é porque ela é uma música que nos traz sensações. Se vocês pararem para pensar nas músicas que mais emocionam a gente, são as músicas que nos fazem reviver sensações, que nos trazem lembranças de cheiro, de afeto, de toque, ou uma música que a gente ouviu num momento que marcou nossa vida. Então, eu gostaria de trazer isso para a vida de vocês, gostaria que vocês parassem para pensar, né, o quanto a gente pode mudar a vida das nossas crianças lá na vida adulta, estimulando os 5 sentidos. A gente vai fazer uma sériezinha de vídeos depois que terminar a live, abordando melhor cada um deles aí. E eu quero que vocês comentem, compartilhem, tirem suas dúvidas. E eu quero saber, teremos perguntas ou não teremos perguntas? Hã? Vamos deixar aí uns 5 minutinhos agora para que vocês possam comentar um pouquinho. Porque como dizia a Maria da Penha está comentando aqui, né? Adorava amamentar e fez por 3 anos e meio. Maria, é muito importante você falar isso. A gente fala assim, mas a amamentação, ela deve ser até quando? Até quando a mãe e a criança se sentirem bem, né? Ela tem que ser exclusiva até os 6 meses e mantida pelo menos até os 2 anos de idade. Mas o benefício da amamentação, ela não é só imunológico ou alimentar mesmo, de nutricional. Ela tem, no momento que a mãe amamenta, ela tá dando o toque, o cheiro, o afeto, o colo, o sabor. Então, a gente tem várias memórias interligadas e aí a formação dessas conexões, né, e tudo. O Osmir está perguntando aqui para falar um pouquinho mais sobre o tato, né, sobre o toque. Gente, o abraço cura. Vocês já ouviram esse ditado? E ele cura mesmo. Então eu vou abordar um pouquinho mais do que a gente está falando sobre a hora dourada, né, a primeira hora de vida. Ela ativa várias conexões entre a criança e a mãe, o binômio que a gente chama. E o que é mais bonito é que a gente está vendo cada vez mais pessoas fazerem isso até mesmo em cesáreas respeitosas, né? As cesáreas humanizadas. Mas eu não vejo como uma cesárea de humana ela poderia não ser humanizada, que a gente chama respeitosa. Então, assim, a partir do momento que o bebê nasce, qual é o melhor lugar para ele? A pele da mãe. É o lugar da mãe. O tato, ele faz a criança que ela recebe carinho, que ela tem toque, né? Que ela tem esse toque, esse contato, ela é uma criança muito mais segura, muito mais confiante. É aquele tapinha nas costas que você dá e fala assim, vai lá, né? Aquela força, né? Aquele deslanche. Então, isso tudo, gente, ela ativa hormônios, ela ativa
sensações, porque a gente vem tudo, o cheiro, a pele, o cuidado. A Cecília tá comentando aqui que delícia de tempo, saudades do filhote do mamá, né? A gente fica mesmo. A Thaísa falou que amou a live, muito obrigada. Gente, eu sei que quando fala assim, qual o cheiro da sua infância, parece que era um conteúdo chato, mas é tão emocional. E ao mesmo tempo que é emocional, ele é tremendamente racional, né? A gente consegue transformar a vida de uma criança em todos os sentidos a partir do momento que a gente entende isso. A gente vai impactar na vida dessa criança, a gente está plantando hoje para colher lá na vida adulta. Eu não lembro ao certo o valor, mas os Estados Unidos fez um estudo e ele apontou que cada dólar investido na primeira infância, até os 2 anos de idade, ele é em cerca, eu acho, vou arriscar aí, US$ 7 poupado na vida adulta. E eles trabalham essa questão do contato, dos estímulos aos 5 sentidos, do afeto, do toque, de manter a amamentação por mais tempo, de manter essa mãe e pai em casa mais tempo para ter o contato com essa criança. Vou olhar aqui alguns comentários. Olha, Carol, minha parceira. Tudo bem, Carol? Que bom você estar aqui com a gente. A Carol trabalha muito comigo nisso lá. A Gabriela Mendonça falou aqui que vai começar a trabalhar com 4 meses. E a alimentação vai ser peito enquanto está no trabalho um pouco de fórmula. Se o leite pode secar. Gabi, é o seguinte, a amamentação ela tem que ser estimulada. Eu falo assim que o peito ele não é reserva, né? Ele trabalha, ele vai produzindo a partir do momento que ele é estimulado. Então, o que você pode fazer é estar ordenhando no trabalho para você estar mantendo o estímulo e aí mantendo essa produção, tá? A Elisa falou que o filho dela tinha muita cólica, que fazia massagem antes do banho para ele relaxar. E até hoje, com 23 anos, ele é muito chameguento. É tão gostoso esse chamego. Elisa, gostei muito da sua observação, porque a gente consegue fazer. A questão da massagem, do toque, ela influencia muito nessa questão da prevenção das cólicas. E também da rotina. Eu falo que uma coisa que influencia diretamente na criança conseguir estabelecer aquela rotina de sono, aquela rotina de cuidados, é a gente, por exemplo, usar esses 5 sentidos ao nosso favor. Então, por exemplo, pega um cheiro que te acalme, que seja comum à criança, dá o banhozinho, pega um óleo com aquele cheiro e faz uma massagem com calma, uma música ambiente. Então, além de você estar proporcionando aí um estímulo a cada sentido, você está confortando essa criança. E ela tanto tem uma tendência a ter menos cólicas, como ela tem uma tendência a já estabelecer uma rotina melhor de sono e manter ela depois. A Fátima falava que amamentava, tirava o leite para ela e ainda doava. É muito gostoso quando a gente pode doar. E doar leite é um gesto de amor também com outras criancinhas, né? E Deusdete está assistindo, tudo bem? Que prazer! A Regina Ribeiro, muita gente hoje, Marília Faeda, Márcia, Massinha trabalha comigo lá no 24 Horas da Unimed, a Tainá. Gente, então eu acho que, até passamos aí do tempo da meta que a gente tinha para live. A Elaine tá dando os parabéns. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Mesmo depois que a gente encerrar a live. Ai, pai, não me faz chorar. Meu pai começou aqui, de preferência Emílio Santiago. A gente tem uma música que marcou muito. E até hoje, quando eu escuto essa música, eu não vou cantar para vocês de novo, tá? Senão eu vou começar a cobrar cachê. Essa música emociona. Ele falou isso, já me veio a música na cabeça, já me veio a lembrança da gente dançando quando pequeno, já me veio a lembrança da minha valsa de 15 anos. Então, assim, isso que eu tô sentindo agora, essa alegria de ser acolhida, de ter uma família que te apoia e que emociona, vocês podem proporcionar para os filhos de vocês. A gente pode criar toda uma geração que saiba realmente que o amor pode impactar vidas. O José, que é meu parceiro nesse projeto,
ele fala muito, assim, que a Simone tá aí também. Oi, Simone! Que quando que ele viu uma frase que marcou ele, que foi assim, e quando o amor parece não resolver? Dobre a dose. O amor sempre resolve.